Povo do Rio Grande do Sul. Deputado, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Muito boa tarde, Piotr. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Mais uma vez, observando como acontece a política, infelizmente, na vida real, com todas essas despesas extras agora de pagamentos de emendas parlamentares, esse despejo de dinheiro público nas bases eleitorais de parlamentares para votar em projetos de interesse do governo. Deputado, vamos lá. Isso é compra de apoio? É coalizão ou é cooptação parlamentar? O que está acontecendo? É cooptação, não adianta. A gente pode inventar palavras bonitas para isso. É claro que existe uma necessidade de cada governo ter governabilidade. Aconteceu com todos os governos essa necessidade de buscar apoio no parlamento após o resultado eleitoral. Por isso mesmo sou a favor do sistema parlamentar de governo, né? Porque o primeiro-ministro ele emerge de uma maioria parlamentar de partidos políticos que representam a sociedade e compõem um gabinete, não como acontece hoje. O presidente da República ele é eleito independentemente da posição política e depois de eleito precisa buscar o apoio, né? Ele não emerge de um apoio anterior. Agora, a forma como é feita essa cooptação, como você bem colocou na pergunta, ela é muito nefasta para o Brasil. Primeiro porque esse recurso ele poderia ser melhor investido se fosse aplicado de forma técnica e não política. Ele é colocado em cunhos eleitorais de acordo com as conveniências políticas de quem indica. E segundo, porque abre a porteira para a corrupção. A gente sabe que há muitos casos de corrupção envolvendo emendas parlamentares, desvios, má alocação de recursos. Então, isso tudo não é nenhuma surpresa, porque no Brasil, lamentavelmente, isso é praxe. Agora, sob o governo do Lula, né, que a gente sabe foi no passado condenado, inclusive, em várias instâncias por corrupção, é ainda pior, porque nós estamos vendo descaradamente na nossa frente esse tipo de compra acontecer às vésperas de projetos de interesse do governo. Tá. Deputado, houve no começo, primeiro o gráfico é muito claro, né? Obviamente em janeiro não tem liberação nenhuma, porque o Congresso inclusive estava de recesso, depois vem a nova legislatura que toma posse em fevereiro, e logo depois quando o governo começa a precisar de votos no Congresso Nacional, e mesmo assim colecionou uma série de derrotas, sobretudo na Câmara, porque o Rodrigo Pacheco disse há pouco, inclusive, falando sobre a questão do saneamento, que ele tem uma boa relação, quase que de aliado do governo federal. Mas, enfim, na Câmara não foi o que ocorreu. Apesar disso, a gente viu exatamente um aumento nessa liberação de recursos. A pergunta que eu faço agora, deputado, levando-se em conta o que se sabia até outro dia, é que a Câmara, o Congresso, teria tido uma certa autonomia, seja lá com orçamento secreto, seja com as emendas de relator. Bom, o nome que isso tenha dado, né? Não importa. Mas o que a gente está vendo é o governo usar a mesma lógica, é ele que libera, é ele que deixa empenhar aquele recurso. O que está valendo de verdade? O Congresso tem autonomia ou não tem autonomia? A gente está vivendo um período de harmonia entre os poderes, não de independência, né, Piotr? Na verdade, a Constituição estabelece que é preciso ter harmonia e independência entre os poderes, mas o que nós vemos é que a balança está pendendo completamente para o lado da harmonia, ou seja, todo mundo está se dando bem, todo mundo está buscando, claro que com seus desacertos momentâneos, né, fazer os necessários conchavos para que os interesses paroquiais e pessoais de cada um dos membros dos três poderes mais relevantes sejam atendidos, mas a independência que deveria reinar, ainda mais se baseando, né, no modelo de Montesquieu, essa aí não existe. Então, isso é muito ruim para uma democracia como a brasileira, porque nós acabamos vendo que não há realmente interesse nacional como prioridade. E é importante a gente lembrar que tanto se fala da reforma tributária, eu posso até falar um pouco sobre ela em seguida, se for interessante. Aí é a minha próxima pergunta, inclusive. Então, antes de entrar na reforma tributária, aguardando então a tua pergunta para ver como eu direciono a resposta, nós temos outro projeto que é muito polêmico, que é o projeto complementar que altera a forma como o CARF, né, da Receita Federal é composto. E este é um projeto de muito interesse do governo, talvez mais até do que a tal da reforma tributária, a qual nós temos bastantes críticas, vamos falar daqui a pouco sobre ela. Porque o CARF, se voltar a ser naquela composição anterior, com o voto de Minerva pertencente a um funcionário do governo, ou da Receita, no caso, né, ou seja, o desempate vai ser sempre, no caso de uma disputa equilibrada no Conselho, o voto de desempate vai ser dado por alguém vinculado à Receita e, portanto, também ao governo. Isso acaba fazendo o que, Piotr? Que a arrecadação seja maior. Esse é o interesse do PT. Eles querem arrecadar mais dinheiro, porque normalmente vai ser contra o pagador de impostos e não a favor dele. Isso é muito grave e eu imagino, não faço parte das negociações e nem quero,
né? Mas que essa proposta do CARF esteja ensejando muito mais nesse momento, né, os pagamentos das emendas parlamentares do que propriamente a reforma tributária. Só para você ter uma ideia, o Ministério da Fazenda está extremamente preocupado com essa discussão do CARF, porque quer ter para ele, governo, a possibilidade de desempatar uma discussão, como fez menção aí o deputado Marcel Van Hatten. Deputado, Perfeito. Vamos falar sobre a reforma tributária. Está assodada a discussão, porque a gente viu os governadores apontando problemas. O próprio governador Zema, do seu partido, fez menção em relação ao Fundo de Desenvolvimento Regional, que pelo projeto original não contempla estados do Sul e Sudeste. Ele diz que tem pobreza no país inteiro, é preciso que se discuta isso também. O próprio Tarcísio, aqui em São Paulo, fez outra menção de vários problemas de se perder a autonomia dos estados. Os prefeitos estão reclamando, setores de serviços estão reclamando que pode simplesmente alocar o imposto da indústria hoje para o setor de serviços, ou seja, não é redução, não é simplificação, é só realocação de carga tributária, e o governo parece que não tem risco nenhum nessa reforma tributária. Esse é um grande ponto que está sendo trazido nessa discussão e nós estamos preocupados. Primeiro, preocupado porque o tema da reforma tributária é fundamental. Quantas entrevistas eu já dei, inclusive, para você, dizendo que eu sou a favor de reforma tributária. É lógico que tem que ser a favor. A forma como hoje o sistema tributário funciona no Brasil é completamente nociva para quem empreende, para quem trabalha, para quem produz. O próprio governador Zema ontem disse numa reunião que participei, era uma reunião fechada, deputados e senador Eduardo Girão do Novo, né? Mas ele disse que quando ele antes estava no setor privado, muitas vezes 30%, 40% do tempo dele ele precisava dedicar para destrinchar o sistema tributário e não para atender o cliente, o consumidor, que é o grande objetivo de qualquer empresa. Então, em primeiro lugar, é evidente que é importante ter uma reforma tributária, e a base dela é muito boa. A PEC 45 ela é boa, transforma o sistema tributário, simplifica e faz um sistema que é utilizado, né, o do IVA, em mais de 80%, 90% dos países do mundo, nem sei precisar agora. De qualquer maneira, o que está acontecendo? O texto apresentado ele é muito problemático. Sob o ponto de vista federativo, ele está colocando uma concentração de poder nos estados do Norte e Nordeste, mais uma vez, né, que sempre saem ganhando em reformas tributárias, em detrimento dos estados do Sul e do Sudeste. Então, o tal do conselho para definir como vai ser a distribuição do bolo tributário no que compete aos estados, ele precisa ser melhor calibrado, não dá para ser desse jeito, né? A capacidade de arrecadação também ela precisa ser melhor definida. O Fundo de Desenvolvimento Regional dos estados, ele não pode excluir Sul e Sudeste, que também tem muitas porções de pobreza, né? O meu Rio Grande do Sul tem muitas áreas pobres, muitas favelas, inclusive, né, em cidades grandes, metropolitanas e etc. E, por fim, nós precisamos colocar uma trava para aumento de carga tributária, porque estão falando que não vai ter aumento de carga global, mas em nenhum lugar do texto isso está realmente claro. Sim. Nós temos uma emenda proposta pelo deputado Alexis Fontaine, que foi nosso deputado na legislatura passada, novo, que deixa vinculado o aumento do imposto, ele não pode passar o aumento do PIB. Então, se o PIB crescer, o aumento do imposto não pode crescer mais do que o aumento do PIB. Eu acho que tem que ser algo muito claro, talvez não seja essa a emenda ideal, mas ela é muito boa, mas tem que ser muito claro que não vai ter aumento de carga tributária, porque passar para o cidadão pagar a conta do inchaço do Estado mais uma vez, não vamos aceitar. Deputado, eu sei que nós tínhamos combinado um tempo com o senhor, mas só uma rápida pergunta. É possível segurar isso? Porque a gente está vendo, por parte do presidente Arthur Lira, um desejo de fazer essa votação amanhã, inclusive. Ele quer colocar em discussão hoje para votar amanhã. Sim, ele disse que vai começar hoje, inclusive, já a discussão, né? E isso eu acho muito grave. É outro ponto que, aliás, eu nem abordei na resposta anterior, que bom que você me deu a oportunidade de dar uma segunda resposta sobre o tema, porque ainda mais problemático do que o texto é a forma como o texto está sendo proposto. Claro. Não tivemos comissão especial, que é onde a gente pode debater emendas, onde a gente pode realmente debater o texto. A comissão especial que tinha sido criada para a PEC 45 lá atrás, durante o mandato, imagina, do Rodrigo Maia. Ela foi extinta quando Arthur Lira assumiu a presidência da Câmara, uma espécie de vingança, inclusive, contra Aguinaldo Ribeiro, que era o relator. Depois eles se acertaram de novo, são do mesmo partido, inclusive, mas na época Aguinaldo Ribeiro tinha apoiado o Baleia Rossi, que é o autor da PEC, na disputa com Arthur Lira. Logo depois, é importante lembrar esse detalhe, esse fato, Arthur Lira decide extinguir a comissão especial, ou seja, ele demonstra que não tem interesse na discussão daquela reforma tributária, ou pelo menos o interesse de discussão da reforma tributária é menor do que o interesse de se vingar do seu colega de partido que apoiou Baleia Rossi. Passam-se 2 anos, os dois se acertam, Aguinaldo inclusive vota no Arthur Lira e apoia para a presidência da Câmara agora na sua reeleição, retoma-se o tema e agora com essa velocidade incrível aí, que sinceramente, além de não ter comissão especial,
Apresentar o texto semana passada para votar desse jeito hoje é para quê? É para criar uma cortina de fumaça sobre Sim. todos os escândalos que estão pairando em torno de Arthur Lira aí? Isso é uma pergunta muito séria que precisa ser feita, né? Infelizmente, nós estamos arrumando nesse sentido uma discussão assodada e eu espero que não seja votada amanhã, que fique para o segundo semestre de uma forma muito mais tranquila, porque o Brasil, repito, precisa de uma reforma tributária. O Zema mesmo disse a mesma coisa. Sim, claro. Mas do jeito que ela está aí, não vai ser boa. Deputado Marcel Van Hatten, muito obrigado por se juntar a nós aqui na Jovem Pan. Boa tarde ao senhor, hein? Sempre às ordens. Muito obrigado, boa tarde. Deputado